Comunalidade é a fração de um indicador que é explicado pela variável latente, certo? Quando a gente viu o caso de uma variável latente unidimensional, a comunalidade era tão somente a carga fatorial ao quadrado. Então a gente ficava perguntando para que eu preciso de um novo conceito para isso, né? Por que não simplesmente usar carga fatorial e dizer que a carga fatorial ao quadrado é a fração da variância do indicador que é explicada e ponto, acabou. Não preciso dar um nome de comunalidade, não preciso de um novo conceito para isso daí, certo? Agora a gente vai ver como isso se generaliza quando a gente tem uma variável latente com vários fatores, tá? E aí a gente vai ver que a comunalidade continua tendo a ver com a carga fatorial ao quadrado, mas ela não é simplesmente idêntica a, né? E o motivo é que agora a gente passa a ter várias cargas fatoriais, certo? Então, né, vamos ver como é que agora uma coisa vai se transformar na outra, tá? O conceito de comunalidade continua sendo o mesmo. O conceito de comunalidade continua sendo qual que é a fração da variável do meu indicador que é explicado pelos meus fatores. Antes eu só tinha um fator, agora eu tenho vários, tá? Mas o conceito é o mesmo. Qual fração da variabilidade dos meus indicadores, quanto dos meus indicadores é explicada pelos meus fatores, pela minha variável latente. Show? Então vamos lá. Agora a diferença é o seguinte: quando eu tenho dois fatores, por exemplo, né? Cada indicador vai ter duas cargas fatoriais, que são as correlações aí com cada fator, beleza? Então, ao invés de eu expressar o indicador como lambda vezes f, mais o erro idiosincrático, eu vou ter agora um lambda 1 vezes o f1, mais o lambda 2 vezes o f2, mais um erro idiosincrático. Show? Reparem que agora que a gente está introduzindo o nome de fatores, né, como as dimensões da variável latente, faz sentido porque lá atrás a gente chamou a variável latente de f, né? É f de fator. E agora que eu tenho dois fatores, eu vou ter f1 e f2, tá? E cada x, né? Cada indicador vai ter agora duas cargas fatoriais, lambda 1 e lambda 2. E aí o x vai ser a contribuição das variáveis, né, da variável latente mais a contribuição do erro idiosincrático, já era isso. Só que agora a variável latente são dois fatores. Então, ao invés de ser lambda vezes f mais o erro idiosincrático, vai ser lambda 1 vezes f1 para o primeiro fator, mais lambda 2 vezes f2 para o segundo fator, mais o erro idiosincrático. Show? Beleza. Então, essa é agora a nossa expressão para o indicador. Como que isso impacta o conceito de comunalidade? Tá? Vou calcular a variância do meu indicador, a variância do x. E aí, lembrando que o F1, o F2 e o erro idiosincrático são independentes por definição, né? A gente está supondo isso daí, né? Assumindo aí essa independência, eu vou ter lambda 1 ao quadrado vezes a variância do F1, que é 1. A gente tá medindo todos os fatores numa escala em que o valor esperado é 0 e a variância é 1. Então, a variância desse primeiro termo aí, lambda 1 F1, vai dar lambda 1 ao quadrado vezes a variância do F1, que é lambda 1 ao quadrado vezes 1, que é lambda 1, é o primeiro lambda 1 que vocês estão vendo ali. Para o lambda 2 F2, mesma coisa, vai dar lambda 2 ao quadrado. Então, lambda 1 ao quadrado mais lambda 2 ao quadrado, mais a variância do meu erro idiosincrático, que eu estou chamando aqui de sigma ao quadrado. Tá? Então, a variância do meu indicador vai ser lambda 1 ao quadrado mais lambda 2 ao quadrado, mais a variância do meu erro idiosincrático. Ora, a parte devida à variável latente é o lambda 1 ao quadrado mais o lambda 2 ao quadrado. O sigma ao quadrado não é devido à variável latente. O sigma ao quadrado é devido ao erro idiosincrático, que não me interessa, é barulho, ruído. Tá? Então, a parte devida à variável latente é lambda 1 ao quadrado mais lambda 2 ao quadrado. A comunalidade, portanto, vai ser lambda 1 ao quadrado mais lambda 2 ao quadrado. Ora, quando eu tinha um único fator, eu só tinha uma carga fatorial, então era essa carga fatorial ao quadrado e acabou.
Agora que eu tenho dois fatores, eu vou ter duas cargas fatoriais, então vai ser a soma dos quadrados dessas duas cargas fatoriais, beleza? Show? Então, repare que agora eu já vi um conceito diferente, sabe? Ele está relacionado com a ideia de carga fatorial, mas eu preciso meio que levar ao quadrado, somar, já meio que vira outra coisa, tá? E tem um significado próprio, que é o seguinte: quanto do meu indicador é explicado não por um fator, não pelo outro fator, mas por todos os fatores que eu tenho. Ou seja, será que quando eu olho carga fatorial, eu estou olhando a relação de um indicador com um fator. Eu estou vendo quanto que esse fator explica daquele um indicador. Mas eu estou olhando um fator sozinho e explicando um indicador sozinho. Quando eu olho comunalidade, eu não estou olhando mais um fator sozinho. Eu estou olhando quanto que todos os meus fatores conseguem explicar daquele indicador ali. Isso é importante porque se nenhum dos meus fatores juntos conseguem explicar aquele indicador, talvez aquele indicador não tenha nada a ver com nada. Talvez eu tenha que tirar ele de lá. Entendeu? Talvez ele seja um mau indicador para medir essa variável latente. Pode ser. Tá? Pode ser. Tá? Podem ser outras coisas também que a gente aborda depois, mas pode ser isso. Tá? Se um indicador tem uma carga fatorial baixa com um indicador, com um fator, né? Um indicador tem uma carga fatorial baixa com um fator, isso não é o fim do mundo, porque talvez ele tenha uma carga fatorial alta com um outro fator. E aí significa o seguinte: olha, esse indicador está medindo bem esse outro fator, não o primeiro. Ótimo, ótimo, tá? Eu quero ter indicadores que meçam bem todos os meus fatores. Idealmente que vão medir bem um fator e não os outros. E aí eu vou ter indicadores para medir bem um fator, indicadores para medir bem o outro fator. Esse é o mundo dos sonhos, tá? Mas quando eu olhar para os fatores individualmente, eu gostaria que todos esses indicadores estivessem sendo bem explicados por pelo menos um fator. Pelo menos um. Então, eu gostaria que as comunalidades fossem altas. Beleza? É isso que a comunalidade me dá. Tá? Ele não olha para ver se um fator em especial mede um indicador especial. Isso é a carga fatorial. Tá? Eu gostaria, claro, que todos os indicadores tivessem aí cargas fatoriais altas com pelo menos um fator, né? Eu gostaria que todos os fatores tivessem aí uns 3, 4, pelo menos, não, pelo menos uns 3 indicadores aí com cargas fatoriais altas para eu saber que essa variável, que esse fator está sendo bem mensurado aí por uns 3 indicadores diferentes, né? Então eu estou tendo aí algumas manifestações medindo bem naquilo que eu não estou conseguindo observar direito. Show? Eu gostaria. Agora, outro aspecto da figura é olhar para o indicador e saber o seguinte: vem cá, ele está medindo alguma coisa? Beleza? Ele, né? Isso a comunalidade vai me dar. Beleza? Então a comunalidade meio que me resume isso em um número. Ele me diz: olha, todos os fatores em conjunto, eles conseguem me explicar esse indicador? Ou será que nem eles todos em conjunto conseguem me explicar esse indicador? Se os indicadores todos em conjunto não conseguem me explicar esse indicador, eu tenho um sinal vermelho ali. Beleza? Show. Então, de forma geral, se eu tenho N fatores, tá? O meu indicador vai ser lambda 1 vezes um fator, mais lambda 2 vezes o outro fator, mais mais o lambda n vezes o fator n, ou seja, todos os lambdas vezes todos os fatores, todas as cargas fatoriais vezes os respectivos fatores, mais o erro idiosincrático. E a minha comunalidade vai ser a soma de todas as cargas fatoriais ao quadrado. Beleza? Repare que o enquadrado é interessante porque a carga fatorial, como ela é uma correlação, ela pode ser negativa. Tá? Mas uma correlação negativa está explicando alguma coisa, entendeu? Se eu consigo prever sempre que alguma coisa não acontece, eu consigo prever alguma coisa, sabe? Então, né, se eu sei que quanto mais eu tenho de uma coisa, menos eu tenho de outra, eu estou explicando essa coisa, tá?
Então, mesmo que uma carga fatorial seja negativa, ela contribui positivamente para explicar um indicador. E aí, por isso que a gente tem um ao quadrado aí, tá? Para dizer que, olha, tanto a carga positiva quanto a carga negativa, tanto faz, as duas podem me explicar, né? As duas me explicam o indicador, tá? O que é ruim é ter todas essas cargas perto de zero, todas as cargas baixinhas, aí é ruim. Show? Beleza.